Vamos lá crochetar juntas hoje? Hoje a gente vai fazer essa peça, a gente vai fazer essa bolsinha saco. E olha só que linda! Eu amei o resultado final dela. Ó, no fundinho no couro, né? O fundinho que já vem furado, então já facilita a vida da crocheteira e muito. Uma alça toda na bolinha aqui, na miçanga de bolinha. Perfeita, essa alça é lá da Silvia Assunção, tá? Vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem lá o perfil deles, não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, é um ponto super fácil de fazer, uma bolsa bem facinha mesmo de fazer e que fica bem bonitinha. Dá para fazer em outros fios, tá? Eu fiz aqui no fio de poliéster, mas dá para fazer em outros fios, tá bom? Dá para subir maior também, né? Para quem gosta de bolsa aí bem maiores, dá para fazer maior também, ok? Então, pega seu fio e a sua agulha e vem cá crochetar comigo. Então, gente, pra fazer essa peça, tá? Ó, utilizei uma base furada, tá? A minha base que eu utilizei aqui, ela é um pouquinho maior do que essa que eu vou demonstrar aqui pra vocês, tá? Mas é uma base furadinha, tá? Aí você escolhe o tamanho aí que você quer utilizar. Usei este fio aqui da Rastextil, tá? De 4 milímetros. Ok? E agulha de 4 milímetros, certo? E como que a gente vai iniciar essa peça? A gente vai preparar aqui o fundinho aqui, né? Pra começar a subir a nossa bolsa. Trabalhar assim, com o fundo do couro já furadinho, nossa, gente, facilita bastante a vida da gente. E é bem fácil de usar, né? Bem fácil de fazer. Então, olha só. Tô aqui com o meu fio e a minha agulha. Eu começo sempre, ó, pelos ladinhos aqui, certo? Vou escolher aqui um lado e começo, ó. E vou começar passando ponto baixíssimo aqui, ó. E não vou apertar esse ponto, tá? Porque senão a minha base começa a ficar a torcer, certo? E vou só passando aqui, ó, ponto baixíssimo. Preparando esse fundinho aqui para subir a nossa peça. Então, olha só, eu sempre deixo um pedacinho de fio sobrando aqui no início, né? Pra chegar aqui, ó. Quando eu faço meu último pontinho baixíssimo aqui, eu entro aqui, ó. Nele, tá? Vou lá e busco essa pontinha de fio do início. Passo aqui, ó, pra sair ao meio aqui do ponto. Puxo essa pontinha de fio. E venho aqui embaixo, aqui, ó, dessas duas alcinhas aqui do primeiro pontinho que a gente iniciou preparando essa base. Passo abaixo dessas alcinhas a minha agulha. Puxo esse fiozinho. E entro novamente aqui, ó, no meu último pontinho aqui, ao meio dele, e puxo esse fiozinho lá pra dentro. E fica assim, ó, a nossa base, tá? Iniciada com um ponto baixíssimo. E lembrando, antes de começar a subir aqui, que todo o material usado aqui é lá da Silvia Assunção, tá? Tanto a base de couro que você encontra lá, já prontinha pra você usar, só subir a sua bolsa, o fio, a alça, tá? Tudo você encontra lá, então lembra de olhar aqui na descrição, tá? Que eu vou deixar marcadinho aqui pra vocês. Então, olha só, base do couro preparada aqui já, inicial com ponto baixíssimo. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou vir passando ponto baixo, contornando toda essa base aqui, ó. Só que eu não vou fazer somente um ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada buraquinho aqui, em cada pontinho aqui, tá? Então, eu já tô com uma aqui, faço uma correntinha, que já corresponde ao meu primeiro ponto aqui, né? E venho no mesmo lugar e coloco mais um ponto baixo. Venho no próximo e faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos.
tá? Nas quinas também vai ficar com 2 pontos baixos. Em cada buraquinho aqui, eu vou pôr 2 pontos baixos. E é só ir contornando aí até chegar aqui, onde a gente iniciou. Tô terminando aqui, ó, de contornar com um ponto baixo. Vou vir aqui agora, ó, no primeiro pontinho aqui feito, nessa correntinha aqui, ó. Passo a minha agulha aqui. Puxo essa laçadinha lá pra trás. Vou ajustar aqui pra não ficar frouxinho. Então, tô com essa laçadinha puxada lá, né? Venho aqui, ó, no meio das 2 pontas do fio, ó. Ó. Tá aqui a laçadinha, a gente vai entrar aqui no meio desse fio aqui. E aí, eu vou colocar a minha agulha pra lá, ó. Pra pegar somente uma alcinha. A alcinha que tá lá do lado de dentro, ó. E aí, eu vou passar a minha agulha, ó, bem aqui nessa laçadinha do ponto lá, ó. O nozinho ali do ponto, certo? Venho com a laçadinha da agulha e coloco lá na pontinha do meu fio. Ou, na pontinha da minha agulha, né? Na pontinha da minha agulha. Vou ajustar aqui. E venho e faço aqui o meu ponto baixo aqui, ó. Certo? Agora, a gente vai pegar somente uma alcinha pra fazer o ponto baixo, tá? Essa primeira carreira já de subida vai ser só de ponto baixo. Então, ó, a alcinha daqui, ó, de dentro, mais o nozinho lá do ponto lá, ó. Essa alcinha mais o nozinho, tá? Então, ó, alcinha e passo lá no nozinho do ponto, ó. E faço ponto baixo, tá? E agora, a gente não vai pôr aumento, tá? É um ponto para cada pontinho, só para subir agora. Agora, é só a subida da nossa peça, tá? E aí, agora, é só ir subindo em toda a volta dessa base aqui, ok? Então, olha só, terminei aqui a minha primeira carreirinha de subida. Primeira carreirinha de subida da bolsa, tá? Agora, eu vou fechar aqui a minha carreira, ó. Venho no primeiro pontinho aqui, abaixo dessa correntinha, puxo essa laçada lá pra dentro, certo? Vou ajustar aqui, ó, pra não ficar frouxo. E passo a minha agulha por baixo dessa laçadinha, ó. Vou pegar as 2 alcinhas lá, tá? Vou passar por baixo das 2 alcinhas, das 2 pontas do meu fio, tá? Então, ó, vou fazer aqui uma correntinha, que já corresponde ao meu primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai começar a intercalar ponto baixo com ponto altíssimo, tá? Ponto altíssimo, ó, vou dar 2 voltas na minha agulha com o fio, ó, de 1 e 2, certo? Ó, 3 laçadinhas aqui na agulha, né? Vou lá no próximo ponto, passo, busco o meu fio, busquei meu fio, tô aqui, ó, com 4 laçadinhas aqui na agulha, né? Vou finalizar 2. Finalizo mais 2. E finalizo mais 2. Certo? Próximo ponto, um ponto baixo. E aí, se ficar pra dentro, ó, você só arruma aqui pro pontinho vir pra fora,
tá? Que aí vai ficar uma pipoquinha aqui do lado de fora. Próximo ponto, mais um ponto altíssimo, ok? Ou ponto alto duplo. Vem aqui no pontinho, ó, próximo pontinho, né? Passa lá, busca o fio, finaliza 2 laçadinhas, finaliza mais 2 laçadinhas e finaliza mais 2 laçadinhas. Certo? Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, novamente, ó, um ponto altíssimo aqui. Finalizo 2 laçadas. Finalizo mais 2 laçadinhas. E finalizo mais 2 laçadinhas. Ok? Próximo pontinho, ponto baixo. Ó, e aí já vai formando aqui a minha pipoquinha aqui, ó. Tá vendo? Próximo ponto, um ponto altíssimo. Finalizo 2. Finalizo 2. E finalizo 2. Próximo pontinho, um ponto baixo. E a gente vai fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Intercalando entre ponto altíssimo, ponto baixo, ponto altíssimo, ponto baixo, ponto altíssimo, ponto baixo, tá? Por toda a nossa carreirinha até chegar aqui no fechamento aqui, ó, da nossa carreira, ok? E a gente vai intercalar as carreiras também, tá? Próxima carreira vai ser uma carreira toda em ponto baixo, só ponto baixo simples, normal, tá? E aí, a próxima carreira, a gente faz novamente com um ponto altíssimo, intercalando os pontos. Ponto baixo, ponto altíssimo, ponto baixo, ponto altíssimo. Ok? E aí, a próxima carreira vai uma carreira de ponto baixo. Aí, a próxima, você intercala os pontos novamente. Ponto altíssimo, né? Ponto baixo, ponto altíssimo, ponto baixo, ponto altíssimo. É uma base, gente, bem simples, é uma subida de bolsa bem simples de fazer, tá? E aí, eu subi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, né? Que eu fiz aqui com ponto altíssimo. Lembrando que eu intercalei entre elas, né? Com a carreira só de ponto baixo. Ok? Subi essas 5 carreirinhas, né? O total aqui, ó, do início aqui deu 10 carreirinhas, tá? 5 carreirinhas intercalando os pontos. E 5 carreirinhas, né? Intercalando as carreiras com só de ponto baixo, certo? E o restante das carreiras é 15 carreirinhas só de ponto baixo, simples, normal, certo? Então, olha só, como é uma subida de bolsa bem simples de entender, eu já vou adiantar aqui o nosso vídeo para não ficar tão comprido, porque das últimas aulas que a gente estava fazendo, estava ficando aula muito comprida, né? E aí é um pontinho bem simples de fazer, né? Subiu aqui, ó, preparou a sua base, faz a primeira carreira toda em ponto baixo, aí fecha a carreirinha. Os fechamentos da carreira são sempre os mesmos, tá? Igual, em todos os fechamentos de carreira é igual. Olha só como que tá ficando. Até agora, a gente já subiu 11 carreirinhas aqui, contando desde a primeira carreirinha, né? A primeira carreirinha de ponto baixo, só de ponto baixo, e depois a gente começou a intercalar aqui os nossos pontinhos e as nossas carreiras, né? Então, vou subindo carreiras aqui de ponto baixo até da altura aqui, do tamanho que eu quero aqui para finalizar toda essa base da minha bolsa, tá bom? Ó, o nosso fundinho ficou assim, ó. Agora, eu só vou subir aqui para dar a altura aqui que eu quero, ok? Já tô aqui com a minha carreira finalizada, ó. Já fechei aqui a minha carreirinha, né? E vou vir agora só fazendo carreiras de ponto baixo.
Gente, então olha só, terminei aqui de subir as minhas carreiras de ponto baixo, só de ponto baixo. Eu subi 15 carreiras só no ponto baixo, tá? Então agora eu vou fazer uma última carreirinha aqui, que é contornando toda essa boquinha, né? Com um ponto baixíssimo. Vou fechar aqui a minha carreira da mesma forma, né? Que eu fechei as anteriores. E vou vir passando um ponto baixíssimo aqui. Certo? Só contornar com um ponto baixíssimo. Então, olha só, gente, terminei aqui, ó, de passar o meu ponto baixíssimo aqui pra fazer acabamento. Agora eu já vou cortar esse fiozinho, que eu já acabei aqui, já deu a altura aqui que eu queria. E aí eu vou contar pra vocês aqui quantas carreirinhas que ficou aqui só de ponto baixo. Então, eu fiquei aqui, ó, eu subi 15 carreirinhas só de ponto baixo aqui, tá? E aqui eu já tinha 10 carreirinhas, contando desde a primeira carreirinha aqui, ó, de ponto baixo, né? Fiz 10 aqui e depois subi mais 15 carreirinhas só de ponto baixo, tá? Totalizando aqui 25 carreiras ao total aqui da subida da minha bolsa, tá? Já cortei aqui o meu fio, ó. Agora eu vou fazer o meu acabamento aqui. Puxei. Vem aqui no primeiro pontinho aqui feito, ó. Vou passar aqui a minha agulha atrás dele. Puxo esse fiozinho lá pra trás. E entra aqui no último pontinho feito, ó. Entro aqui ao meio dele aqui. E puxo esse fiozinho lá pra dentro, ó. Lá pra trás, ó. E assim a gente simula uma correntinha aqui, ó. Tá? Agora eu só vou ajustar e vou esconder essa pontinha de fio aqui pra dentro aqui, ó. Pra não ficar aparecendo. Ok? E aí, como que eu vou dobrar a minha bolsa? Ó, dá pra fazer ela assim, abertinha. Aí, coloca imã aqui, ó, pra fechar, um zíper. Lembrando que a gente vai usar a nossa alcinha aqui, tá? Mas aí, eu quero a minha bolsinha tipo uma mochilinha, uma sacolinha. E aí, eu vou dobrar ela dessa forma aqui, ó. Dos dois ladinhos aqui, ó. Vou dobrar ela pra ela ficar certinha, dessa forma. Como se fosse uma mochilinha, certo? E vou passar, pra fechar, eu vou passar um cordãozinho, tá? E aí, pra fazer dessa forma aqui, enroladinha, como que a gente faz? A gente pega o fio, olha só, vou mostrar pra vocês aqui. A gente vai pegar o fio. Eu pego aí mais ou menos 1 metro de fio, acho que 1 metro de fio vai ficar grande pra uma bolsa pequena assim, né? Acho que eu peguei menos, não, dá 1 metro. Pega 1 metro de fio ou mais. E aí, você vai pegar nas duas pontas do fio, olha só, você pega nas duas pontas do fio e vai torcendo. Torce, 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 até ele começar a dar uma dobradinha, ó. E aí, na hora que você terminou de torcer o seu fio, você vai pegar as duas pontas e vai juntar. E aí, ele vai enrolar. E aí, é só você arrumar aqui, ó. E aí, ele vai ficar torcidinho. Tá vendo? Fica torcido. Aí, é só pegar e ir torcendo as duas pontas do fio, tá? Corta seu fio e pega numa pontinha, na outra, e vai torcendo até o fio ficar dobradinho, assim, ó. Torcido um no outro. Ok? Aí, terminou de torcer, ó, dobrei aqui a pontinha dobrada, até na outra ponta. Aí, dá um nozinho na outra pontinha,
tá? Vou pôr uma ponteira aqui pra ficar mais bonitinho. E aí eu vou passar esse fio aqui, ó, pra fechar, tá? Pra puxar e fechar, tipo uma mochilinha mesmo, ok? Vou passar o meu fiozinho aqui antes de colocar a ponteira, senão fica ruim de colocar depois, né? E aí, gente, é só marcar aqui, ó. Vou pegar de ladinho, né? E vou dobrar aqui, ó. Dá uma dobradinha. Do outro lado também. E aí, eu vou passar o meu fiozinho aqui, ó. Passar pra sair. Aqui é o meio, aqui, ó. Passa aqui do lado também, ó. Coloquei aqui as minhas ponteiras e agora que eu reparei aqui no detalhe da minha alça, que é nessa cor de ouro velho, né? Eu tô sem a argola mosquetão nessa cor e sem a ponteira nessa cor, mas vou trocar depois pra ficar tudo combinando, bem bonitinho. E aí, só vim com a sua alcinha, ó. Colocar aqui de lado. Finalizei aqui então a minha peça e eu amei, gente. Dá pra fazer ela maior, bem grandona, né? Se você quiser, dá pra fazer com outros fios também, ó. Fundinho de couro. A minha alça maravilhosa, tá? Que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Olha que alça linda. Super combinou com a cor aqui da minha bolsa. O pontinho também eu já fiz pensando já na alça, que eu queria um ponto mais... Ou um ponto pipoca, ou um ponto bolinha pra combinar com a minha alça. E eu amei. Acho que vou fazer dela maior, né? Porque essa daqui, ela ficou um tamanho razoável. Ela ficou um tamanho bacana. Pra mim, que gosto de bolsa menor, ficou um tamanho bacana. Que cabe um celular grande, cabe chave, né? Carteira. Então, cabe tudo que eu preciso aqui. Porque eu não gosto de bolsa muito grande. Não é nem que eu não gosto, eu não sou de usar bolsas muito grandes. Então, esse foi o resultado do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Faz aí, me manda foto lá no Instagram que eu quero ver vocês fazendo e me marcando, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve para não perder nada, tá? Lembrando vocês que o outro canal que a gente tinha, que já tava lá com mais de 40 mil inscritos, o canal caiu, né? Então, a gente tá recomeçando aqui. Já tem muitas peças que a gente postava lá no outro canal, a gente já tá postando aqui, tá? Pra você acompanhar. Então, vamos subir esse canal novamente, tá? Me ajude aqui, comenta e curte aqui, tá bom? Se inscreve pra não perder nada. E é isso. Te espero lá nos próximos vídeos. Beijos e tchau, tchau.